Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses e hoje a gente está fazendo mais uma entrevista aqui no canal, uma entrevista no contexto da greve dos metroviários, dos ferroviários e da Sabesp, porém especificamente para falar desses desdobramentos dessa greve, de outras mobilizações aí dos trabalhadores que aconteceram entre os ferroviários, né? Porque aqui eu estou com o Adilson, ele é diretor social do Sindicato dos Metroviários, dos Ferroviários de São Paulo, e ele vai falar então com a gente sobre a importância aí do direito de greve, né, das mobilizações, das conquistas da greve, e a gente vai tocar em outros temas aí também no caminho. Então, Adilson, pode se apresentar para o pessoal, que aí depois eu começo as perguntas. Boa noite, Ulisses. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo e ouvindo, né? Eu represento o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias de São Paulo. A nossa linha de representação, ela vai de Santos até Jundiaí, porque o sindicato ele é limitado por um espaço físico, né, determinado aí pela nossa legislação. E o nosso espaço é esse, de Santos a Jundiaí. Então, todos os trabalhadores nessa área são representados pelo sindicato onde eu faço parte. Eu sou diretor social nessa entidade. O nosso sindicato, Ulisses, ele nasceu em 1932. Né? E ele nasceu ali nas oficinas da Lapa, em movimento de greve. Tem uma história bem bonita, nosso sindicato. Ele está escrito lá nas primeiras folhas dos livros dos sindicatos, para conhecimento de todos aí. Então, o Sindicato de São Paulo tem história. Entendi. Beleza. É um sindicato bem importante, né? Inclusive porque diz respeito ao transporte de milhares de pessoas todos os dias, né? Só o seu trecho, sem contar os milhões de pessoas, né? De toda São Paulo, né? Que dependem muito da CPTM, do metrô também. E então eu queria saber o seguinte: primeiro, como funciona exatamente o sindicato, né? Como é o sindicato de vocês? Qual é a proposta do sindicato? Né? Acho que você podia, já que você comentou aí dele existir desde 32, talvez valeria você comentar um pouquinho dessas lutas iniciais e do que mais você achar relevante, né, sobre a luta dos trabalhadores através do sindicato. Então, eu tenho muito orgulho de ser diretor do sindicato, né? Eu já completei 45 anos de ferrovia, trabalhando na ferrovia, entrei na Rede Ferroviária Federal, depois ela foi extinta, passou a ser CBTU e depois CPTM. E hoje nós estamos aí travando essa luta com o governo que quer acabar com a CPTM. Né? O nosso sindicato, agora no dia 30 de outubro, ele vai completar 81 anos. Então, ele tem uma história muito relevante para a categoria ferroviária, né? A luta do movimento sindical não é só do nosso sindicato. Tá? É um direito assegurado na nossa Constituição para o trabalhador ter voz, entendeu? Se o trabalhador não ter como conversar com o patrão, conversar com o seu representante nas empresas, ele perde direito. A luta do trabalhador, ela, desde quando veio a Revolução Industrial, ela tem sido feita com bastante dificuldade, porque isso é natural do ser humano, sempre querendo levar vantagem em cima do outro. É por isso que nós tivemos os movimentos de escravidão, os movimentos de exploração do trabalhador,
sempre nesse sentido de um querer levar vantagem. Então, o trabalhador precisa da sua representação sindical. Mesmo com a representação sindical, o patrão sempre tenta, de uma forma ou outra, pressionar o trabalhador com ameaça de demissões quando você vai fazer um movimento de greve, né? Ou qualquer outra reivindicação, quando você vai fazer a correção anual na sua recomposição financeira, recomposição salarial, é uma dificuldade muito grande para que todos aí, seus ouvintes, Ulisses, entendam. A gente senta numa mesa para discutir com a empresa sempre querendo tirar direitos, entendeu? Direitos que foram adquiridos ao longo do tempo, com é, jornada de trabalho compatível com a condição física do trabalhador, entendeu? Então, tudo isso é conquista e a empresa tenta sempre, de uma forma ou de outra, tirar. Quando a gente não consegue recompor o salário, a gente discute benefícios, vale alimentação, vale refeição e outros artifícios, mas de forma que a gente possa com esse salário que nem sempre ele é compatível com o valor da mão de obra, tem que se entender dessa forma, entendeu? A gente tenta, de uma forma ou de outra, colocar esses artifícios, esses benefícios à parte, para poder recompor aquilo ali. Porque se você for fazer o custo de uma hora de trabalho, na hora que você for comprar o pãozinho lá, você vai ver que você está gastando aí 1 hora de trabalho para comprar 4 pãozinhos. Entendeu? Mais ou menos assim, né? Uma conta meia rústica. Então, o sindicato tem essa importância, porque é ele que é o porta-voz legal. Tá? O trabalhador não pode ir lá discutir com o patrão, porque se ele for lá e proferir algumas palavras mais ásperas, o patrão vai considerar isso como uma insubordinação, vai demitir. Então, tem o sindicato para isso. É o sindicato que está devidamente representado na nossa Constituição, tá? Para falar em nome do trabalhador e fazer as conquistas que o trabalhador precisa. Entendeu? Simples assim. Entendi. Você já terminou, né, essa parte, eu botei o seu áudio, mas então realmente o sindicato tem uma importância muito grande no contexto de greve, né, de pensar aí o direito não só da greve, né, mas das mobilizações no geral, porque é uma garantia, né, para o trabalhador que ele não vai enfrentar o patrão sozinho, né. E greve é constitucional, né, acho que é importante falar que não é nada de outro mundo, né, independentemente da gente concordar com os limites constitucionais ou não da greve. Enfim, eu queria saber o seguinte: qual qual está sendo o resultado que vocês estão vendo do balanço da greve, né? Desse pós-greve aí que aconteceu no dia 3 desse mês e contou com os metroviários, os trabalhadores ferroviários e os da Sabesp. Então, como você está vendo aí geral, né, para essas 3 categorias que paralisaram, teve outras categorias também que paralisaram, né, inclusive estudantes, mas como você está vendo no geral e dentro da sua categoria? Então, deixa eu só voltar aqui. A greve é um instrumento do trabalhador legal. Está na Constituição, no artigo 9º, Lei 7.783, lá de 89, tá? Que é um instrumento para o trabalhador quando ele se sente lesado nos seus direitos, que não tem acordo com o patrão, a greve é o instrumento para forçar o patrão a atender aquelas reivindicações, não promover aquelas injustiças, tudo, porque se não tivesse esses instrumentos, Ulisses, o trabalhador continua sendo vulnerável. Para toda ação tem que ter uma sanção, entendeu? Tem que ter.
Se não tiver, não adianta ter o movimento sindical se ele não tem força. E a força do trabalhador está na greve. Tá? Lógico, e a greve ela tem que ser feita de acordo com o que manda a Constituição, tá? Tem regras a ser cumprida, não pode ser feita uma greve aleatória, o trabalhador simplesmente vai lá e determina uma greve e pronto. Não, ela tem que ter uma razão, ela tem que obedecer os instrumentos legais da lei, tá? No caso do serviço público, tem que ser informado a empresa que aquele movimento vai acontecer, tem prazo para você informar o usuário do serviço público que você vai fazer uma movimentação grevista, porque não está tendo acordo com o patrão, o governo, no caso, não quer sentar para discutir aquele direito que está sendo lesado simplesmente por imposição. Então, tem todo um ritual a ser cumprido para que a greve ela não seja ilegal. A greve ilegal ela traz consequências desagradáveis também para o trabalhador. Já é uma dificuldade você prestar um concurso no serviço público para poder buscar aquele emprego ali, de repente, por falta de atenção do representante legal, de cumprir os rituais ali, você perder o emprego, também não é legal, né? Nós não temos na nossa história do Sindicato dos Ferroviários de São Paulo demissões em razão de greve. Tá? Não temos. Toda a nossa greve, nós procuramos buscar aquilo que a lei nos faculta como direito. Tá? Quando você vai fazer a greve de ferroviário, o juiz determina 100% dos trens circulando. Aí não tem greve, né? Não tem como você forçar o patrão se você está lá com 100%. 100% para mim é total, não tem outro jeito, entendeu? Então, você não pode cumprir um negócio que também não é legal. Como vai fazer uma greve com 100% trabalhando? Tá? Então, nesse ponto, a gente força uma situação, muitas vezes até descumpre aquilo que o juiz determina para poder acontecer o movimento de conquista do trabalhador. Mas nem sempre o juiz determina e estipula uma multa ali, o sindicato está errado. Porque a empresa também ela tem o compromisso naquela situação que foi estabelecida ali pelo juiz. Tá? Você tem que rodar com 70%, então a empresa também tem que sentar com o sindicato, junto, os dois passam a definir ali as regras que foi estabelecida pela justiça, só que a empresa não faz isso. Né? Principalmente a nossa empresa. Ela manda lá, tem 6.000 trabalhadores na base, tá? Ela manda lá a relação de 6.000 trabalhadores. Não é assim que funciona. Aí ela não está cumprindo o que o juiz também determinou, entendeu? Então ela dificulta também para que isso possa ser atendido e não trazer consequências lá para o usuário do trem, que é o mais importante. O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, tá? Eu acho que tem esse orgulho de dizer que nunca perdeu ninguém numa greve, porque nós cumprimos tudo, e a greve não é o nosso foco principal. Né? O nosso foco principal sempre foi de não permitir que o trabalhador seja lesado em seus direitos. Nós somos um sindicato de conversa, um sindicato de diálogo. Tá? Essa greve que aconteceu no dia 3, que nós, juntamente com os metroviários, com os trabalhadores da Sabesp, nós fizemos, ela tem uma razão muito importante para o trabalhador, Ulisses e todos que estão aí nos assistindo. O atual governo de São Paulo, ele não está medindo as consequências nem para o trabalhador e nem para o usuário do trem, do metrô e da Sabesp. Como ele colocou na campanha dele, uma campanha que nós não participamos, o povo de São Paulo não participou, ele ganhou no Estado, mas ele ganhou para governar São Paulo. Ele não ganhou a eleição
para ser o dono de São Paulo. Então, ele tem que conversar com o povo. Ele vai trazer um prejuízo para o trabalhador, ele tem que conversar com o trabalhador e explicar o que está acontecendo. E ele não tem feito isso. Ele entrou, como ele anunciou na campanha dele que ele ia privatizar, ele pegou um projeto já do governo anterior e deu sequência, porque no primeiro mês de governo dele já estava anunciando as privatizações. Isso aí traz um transtorno psicológico ao trabalhador muito grande, Ulisses. Se ele tivesse sentado com os sindicatos, que é o verdadeiro representante do trabalhador, tá? É o porta-voz do trabalhador, tivesse explicado o que vai acontecer, talvez o impacto lá para o povo, para o usuário do trem, tá? Tivesse sido outro. Hoje, o trabalhador ferroviário e nós do sindicato não sabemos falar para o trabalhador ferroviário o que vai acontecer com ele no caso da privatização. Ele vai ser demitido, ele vai ser reaproveitado, ele vai ter alguma vantagem ou desvantagem? Nós não sabemos falar nada. Então, psicologicamente, imagine o cara que fez um contrato aí de uma compra de uma casa e está no meio do caminho, o Ulisses e todos que estão assistindo, tá? Imagine o impacto psicológico que está na cabeça desse cidadão. Ele não dorme, porque ele não sabe o que vai fazer, e eu, como representante dele, eu não tenho nada para acalmá-lo. Isso quem está provocando é o governo do Estado de São Paulo, que até esse momento, nós fizemos a greve dia 3, os 3 sindicatos, tá? Fizemos a greve para colocar esse assunto na pauta política, na pauta de discussão. A grande mídia, ela também não quer ouvir o trabalhador, porque o trabalhador não tem dinheiro para pagar as inserções na grande mídia. Nós precisamos de pessoas igual você, igual o seu canal, que nos dê voz para a gente poder levar para o trabalhador e levar para o povo de São Paulo o que está acontecendo realmente. Então, esse impacto psicológico está sendo muito prejudicial para o trabalhador. A privatização em si, nós temos história aí para mostrar com bastante clareza para o governador e para todo o povo de São Paulo que a privatização ela traz prejuízo. Olha o exemplo da linha 8 e 9. Na linha 8 e 9, o usuário do trem hoje está sofrendo. Na nossa greve, no dia da nossa greve, que o governo tentou usar as linhas privatizadas como exemplo, eles tiveram lá na linha 8 e 9 um acidente num cabo que o governo colocou lá como um ato provocado pelo trabalhador ferroviário. É mentira. Aquilo ali é um cabo. Se o trabalhador ferroviário fosse fazer qualquer instrumento para derrubar lá uma rede aérea, não seria com o cabo da própria rede, entendeu? Que é um cabo de aço duro, com um pedaço de ferro ali. Não seria esse o instrumento para derrubar uma rede aérea, não. Nós nunca usamos desse instrumento. Nós não precisamos usar. Principalmente quando o trabalhador está revoltado, que ele não consegue nada. Essa foi a greve mais fácil de fazer. E nós não precisávamos da linha 8 e 9 parada, não. Isso não trouxe nenhum benefício para a gente. Então, o governo, que traz essas mentiras todas, trouxe essa mentira aí para colocar o povo contra o trabalhador. Só que ele esquece que o povo trabalhador de São Paulo é que está pegando o trem lá e que tem atraso todos os dias. 5, 6 dias depois da greve, eles ainda estavam lá com as falhas dele do sistema, com o povo andando na linha, porque o trem quebra no meio do caminho. Eles não têm manutenção. Então, para nós, a greve foi feita para isso, para o governo acordar e ouvir o trabalhador, ouvir o povo de São Paulo. Não é só o trabalhador ferroviário, metroviário e o da Sabesp que está revoltado com esses atos do governo. Trabalhadores de outras áreas também estão. E esse governo, se ele não se cuidar, ele vai provocar uma greve geral, vai trazer transtorno para o Estado de São Paulo e para o Brasil,
por incompetência dele, pela arrogância dele e por não querer ouvir o povo de São Paulo. É só nos ouvir. É só nos ouvir. Cada grupo desses, dos sindicatos, Ulisses, o sindicato do metrô tem suas particularidades, a Sabesp tem suas particularidades, nós aqui na CPTM temos as particularidades ainda fracionadas. A linha 7 ela tem as suas dificuldades, a linha 13, 10, 11, todas elas têm suas dificuldades. Hoje está anunciado, o governo disse na greve aí, que era só um estudo, é mentira. Não é estudo. A linha 7 já tem data de leilão, 29 de fevereiro de 2024, já está previsto o leilão, tá? Que já foi adiado. Então, é mentira do governo quando ele fala que é só estudo. Não é. Como o governo pode ser tão leviano a ponto de ir para a mídia, que só consegue ouvi-lo porque eles pagam as propagandas lá para eles, só consegue ouvir eles, não dá voz para o povo, tá? E falar essas mentiras para enganar o povo de São Paulo. Isso não pode. Tá? A linha 7, que está com o leilão já marcado para o dia 29 de fevereiro, ela está sendo anunciada dentro do movimento do trem intercidade sem necessidade, não precisa. O governo vai ter muita dificuldade para fazer as obras necessárias naquele trecho ali da linha 7, porque ele também é só um concessionário. Ele não é dono do trecho. A MRS renovou seu contrato agora por mais 30 anos. Ela tem 10 anos para fazer obra também naquele trecho, tá? Então, nós vamos ter obras da CPTM, obras da MRS e obras da empresa que, porventura, se o governo não voltar atrás, que eu acredito que ele tem que rever isso ainda, tá? Obra do trem intercidades. Nós somos a favor do trem intercidades. Nós somos a favor do progresso. Nós não somos a favor desse descaso com o povo de São Paulo, com o trabalhador. Todas essas obras vão trazer consequências negativas. Haja vista o que está acontecendo na linha 8 e 9. Entendeu? Então, o movimento de greve nosso foi feito para isso, para chamar a atenção desse governo que não conhece a realidade do Estado de São Paulo. Ele não conhece a realidade do trabalhador paulista que sai 4 horas da manhã lá da periferia, tem que atravessar São Paulo inteiro e hoje, ali na linha 8 e 9, está sendo jogado muitas vezes na linha para andar a pé, no meio de pedra, senhoras grávidas, homens, mulheres, idosos, tá? Num total descaso ao povo paulista. Entendi. A situação é absurda, né? Que nem você falou, mulheres grávidas, idosos, criança, trabalhador tendo que descer do trem pegando fogo algum dia, tem outro dia, né? Quem acompanhou aí no período próximo da greve reparou que começou a ter problema nas linhas privatizadas todo dia, né? Por umas 2 semanas aí. O governo aí acusa de sabotagem, mas todo dia o usuário está vendo que a linha privatizada está com esse problema, né? E as 2 linhas, no caso, 8 e 9. Então, eu queria saber o seguinte agora. Vocês estão fazendo um plebiscito, né, contra a privatização do metrô, CPTM e Sabesp. Quais são as informações, né, além dessa que você trouxe agora, informações que você acha importante levar para a população sobre os problemas de privatizar esse tipo de serviço, né? Se você puder explicar mais detalhadamente a questão do aumento das tarifas, por exemplo, dessas políticas aí estarem sendo desfeitas ao redor do mundo, né? Está tendo reestatização de empresas como a Sabesp, né, por exemplo, empresas de água, de saneamento.
Então, quais são os defeitos aí, as razões que você acha importante levar para a população para conscientizar os usuários, né, a votarem nesse plebiscito? Ulisses, o povo já tem essa consciência. Esse plebiscito, aonde nós passamos, nós que eu digo, metrô, viário, ferroviário, das duas bases, da Central do Brasil, aqui de São Paulo, tá? O pessoal da Sabesp, o povo tem essa consciência que esse tipo de serviço que é o compromisso do governo, é serviço que atende a sociedade na sua mais das básicas necessidades, que é a água e o deslocamento, o transporte. Isso não pode estar na mão de quem vai vir simplesmente com o interesse de explorar. Tá? Porque a iniciativa privada ela não tem essa visão social da coisa pública. Ela tem a visão do capitalismo, de ganhar dinheiro. Tá? Então, ela não está preocupada com um bom serviço, que se estivesse, a linha 8 e 9 não estava oferecendo esse péssimo serviço. O número de passageiros que embarca pela linha 8 e 9, quanto mais girar ali, melhor para a empresa contratada. Mas também, se não girar, o governo tem o compromisso de pagar. Então, eles não estão preocupados com o serviço. Eles vão receber de toda forma. A passagem ela é mais cara do que dentro da CPTM. R$ 4,40 é o que a gente cobra aqui na CPTM, tá? E é que cobrado lá também. Só que o governo vem por trás e paga mais R$ 1 e pouco. Então, você acha que eles estão preocupados com o serviço, com o valor da passagem? Não. No Rio de Janeiro, a passagem nos trens é R$ 7,40. A empresa que opera lá esse tipo de serviço, ela já protocolou o interesse de devolver o serviço. Depois que ela sucateou tudo, ela quer devolver. É um serviço de péssima qualidade, é um serviço que não atende à necessidade do trabalhador de se deslocar com dignidade, um direito que está assegurado na nossa Constituição, o direito de ir e de vir. Quem tem que oferecer isso é o governo. Tá? Então, eu falo com bastante facilidade pelo sistema ferroviário, né, porque é o meu foco de atuação. Né? Mas na Sabesp é a mesma coisa. Você, tá? Você acredita que lá na periferia o serviço privatizado da água vai levar a estrutura necessária para a localidade lá que tem pouco mais de 100 habitantes, 200 habitantes? Não vai, meu amigo. Eles não vão lá colocar tubulações caríssimas, né? A rede de distribuição de água caríssimas. Se nem o governo faz direito, você acha que a iniciativa privada vai fazer? Ela vai ficar aonde dá dinheiro. Então, o povo de São Paulo, no caso de uma privatização desse tipo de serviço, não estou falando de todo o serviço, não. Eu estou falando desse serviço básico, que é a água, que é a fonte de vida. A gente precisa, não vive sem água. Tá? E o deslocamento, nós precisamos deslocar esses dois tipos de serviço. Tá? Se não for cuidado pelo governo, que tem o compromisso de fazê-lo, o povo vai sofrer as consequências disso. Então, o nosso plebiscito também era um instrumento para chamar a atenção do governo. Por que ele não fez o plebiscito? Por que ele não perguntou para o povo de São Paulo, tá? Que é obrigação dele fazer? Assim como ele representa o povo do estado de São Paulo, eu represento o trabalhador ferroviário da CPTM nas linhas 7 e 10. A nossa greve, nós chamamos o trabalhador para uma assembleia para perguntar para ele o que fazer e ele determinou, faça uma greve.
Tá? Então, o governo também tem a obrigação de perguntar para o povo de São Paulo. Eles têm um instrumento legal. Ele tem um instrumento legal. Ele tem a máquina do Estado para fazer isso e perguntar. Eu tenho certeza, até porque o plebiscito nosso, nós temos aí mais de 90% de aprovação nas nossas pesquisas que nós temos feito, nas bancas que nós temos espalhado aí pelo Estado de São Paulo. Lógico, uma dificuldade tamanha para fazer isso. A gente não tem instrumento, o sindicalismo não tem dinheiro, né, para fazer igual o governo. O governo faz com o nosso dinheiro. O governo faz com o nosso dinheiro. Nós estamos usando o dinheiro das taxas associativas do sindicato, porque hoje nós não temos outra fonte de renda a não ser a taxa associativa. Tá? Tem muitos sindicatos que nem isso tem mais. Então, a ideia é sempre afogar o coitado do trabalhador nas suas necessidades básicas, em quem está defendendo ele, que é o movimento sindical. Tá? Quando o trabalhador for acordar, tá? Acordar dessa situação toda, o prejuízo já vai estar colocado. Então, nós, como representantes do trabalhador, temos esse compromisso de fazer esse plebiscito, mostrando a situação real. Temos o compromisso de ir lá defender o trabalhador e vamos fazer, tá? Vamos fazer. Lógico, de uma forma organizada, porque é assim que funciona o movimento sindical, de forma organizada. O Sindicato de São Paulo, nós temos o presidente, que eu costumo dizer para ele, é mineiro, é aquele cara desconfiado, é aquele cara estrategista. Ele está sempre procurando os detalhezinhos para não sofrer as consequências, porque as consequências não vêm em cima do sindicalista, não, vem em cima do trabalhador. Então, nós temos que fazer bem feito, tá? Fazer bem feito para não deixar para o povo de São Paulo, tá, coisas feitas de forma impensadas, de forma errada, para você sofrer as consequências pelos próximos anos. Porque o governo vai passar, Ulisses. O governo ele tem 4 anos de mandato. 1 ano já foi. Tá? Ninguém afirma que ele vai ser reeleito. Pode até ser. Pode até ser. E eu torço para que toda autoridade constituída possa fazer um bom trabalho. Eu torço para isso. Porque nós estamos numa democracia, todo mundo tem o direito de apresentar o seu trabalho, de desenvolver de forma correta para o bem do povo. Só que, infelizmente, esse modelo que está sendo apresentado vai trazer consequências desagradáveis. E depois da caca feita, é só o trabalhador, o munícipe do Estado de São Paulo, é que vai sofrer as consequências. E para desfazer depois, você sabe que é muito difícil, porque tem contratos, tem que cumprir contratos, tudo, e aí é o povo sofrendo de novo. No sistema de trem, nós já sofremos bastante. Na época da antiga CBTU, tá? Eu não sei se você acompanhou, quantos anos você tem hoje, mas eu acompanhei tudo isso. Eu tenho 45 anos de ferrovia. Era trem com portas abertas, pessoas viajando pendurado lá de fora do trem, surfistas em cima do trem. Eu socorri muita gente, vi muita gente morrer nos trens. Por quê? Porque era um serviço de péssima qualidade. Depois que entrou a CPTM, e nós fazemos uma defesa da CPTM, a nossa greve não foi contra a CPTM. A nossa greve foi para que a CPTM permaneça operando o sistema de transporte ferroviário no estado de São Paulo. E o metroviário pensou também da mesma forma, assim como o Sabespiano. Tá? No nosso caso, a CPTM é uma empresa que vem sendo premiada pelo um bom serviço. A partir de 2000 para cá, o serviço cresceu com a qualidade muito grande. Lógico, a gente sempre quer mais. Mas esse sistema oferecido hoje, trem com ar-condicionado, antigamente você não tinha nem porta no trem. Não? Trem hoje com as portas todas fechadas. Antigamente nem porta tinha, nem janela tinha nos trens. Tá? A eficiência no deslocamento dos trens, o intervalo curto entre um trem e outro. Antigamente, você ficava igual a está sendo oferecido hoje
pela Via Mobilidade, intervalos de 20, 40 minutos, 1 hora e até mais. Hoje não. Hoje é intervalozinho muito curto, tanto no sistema metroviário como no sistema ferroviário. Por que regredir? Por que trazer o passado de volta sem necessidade? Por isso que eu falo, o governo pode fazer o trem intercidades, nós torcemos para isso, para que ele faça, sim, o trem intercidades, levando ali para Piracicaba, Campinas, toda aquela região ali, um sistema ferroviário também. O Brasil deveria investir no sistema ferroviário de ponta a ponta, porque é um serviço eficiente, é um serviço mais barato. Nós torcemos para isso, nós torcemos pelo sucesso do Brasil, pelo sucesso do Estado de São Paulo, não pelo retrocesso. Entendi. Realmente, como você falou, né, teve uma expansão bem grande aí da qualidade do serviço com a atual empresa, né, com a CPTM, e é completamente inacreditável até, né, que esse governo fale tanto em privatizar como se tivesse um grande critério técnico aí, uma grande competência, né, das empresas da Via Mobilidade, no caso, né, que administra as linhas 8 e 9, e na verdade a gente vê que essas linhas estão realmente retrocedendo, né, como você disse. Eu queria aproveitar agora para perguntar mais uma coisa aqui, mudando um pouquinho de assunto, né, mas ainda falando da greve, ou não da greve, né, na verdade não é da greve, mas eu gostaria que você esclarecesse aqui para a gente qual é a questão da demissão dos funcionários do metrô que está acontecendo. Tem gente aí que está falando que tem relação com essa greve do dia 3 ou não. Qual é a questão aí da represália com relação a esse direito democrático de greve, enfim, e o que está acontecendo? Então, é um assunto que foi colocado hoje, tá? O governo do estado determinou a demissão de 9 trabalhadores lá do metrô, mas não tem nada a ver com a greve, tá? Então, é um particular lá do metrô. A nossa greve no dia 3 foi uma situação, e no dia 12, um grupo de operadores de trem, em protesto lá por algumas punições que houveram naquele órgão, tá? Resolveram parar lá. Então, é uma particularidade deles. Eu não sei explicar para você realmente o que está acontecendo nessa situação. Amanhã, dia 25, vai ter um encontro entre os movimentos sindicais, entendeu? E aí o metrô vai trazer isso à tona para discutir com a gente, tá? Para que a gente possa entender o que realmente está acontecendo. Então, eu não sei se aquela greve tem a participação da entidade sindical, como eu falei aqui anteriormente, né? Tem toda uma regra a ser cumprida. Então, naquele caso, eu não sei explicar para você detalhadamente, entendeu? Mas nós somos contra qualquer atividade do governo que venha contra o trabalhador. Nós somos contra qualquer tipo de demissão. Primeiro, você precisa conversar, entendeu? Então, por isso que eu estou falando, para você entender o que aconteceu naquele momento, tá? O governo tem a sua culpa. Por que ninguém faz um movimento daquele também sem uma razão, tá? Para toda ação tem uma reação, tá? O governo deve ter, a empresa do metrô, o governo deve ter feito alguma coisa que não estava no contexto legal para que o trabalhador pudesse chegar àquele momento de greve. É o vice-presidente do sindicato que está sendo demitido lá, entendeu? Ele está nesse pacote de ações. Não sei qual que é, se ele foi só punido, demitido, entendeu? Então, amanhã que nós vamos discutir entre os sindicatos para ver realmente o que está acontecendo, que ação cabe a ser tomada, tá? Se a ação a ser tomada vai ter a participação do mesmo grupo que atuou lá na greve do dia 3, porque a greve do dia 3 é uma coisa, o movimento do metrô do dia 12 é outra coisa completamente diferente, tá? A greve do dia 3
o nosso trabalhador também fica assustado com ameaças de que vão demitir, e nós temos esclarecido o trabalhador o seguinte: a greve ela precisa ser julgada. Depois que ela for julgada em todas as instâncias, de forma legal, e se tá? Que eu acredito que a nossa greve tinha uma razão para ser, tá? O metrô fez nós fizemos juntos, tá? Fizemos um movimento de greve juntos, mas cada um com uma pauta diferente de negociação contra o governo. O nosso trabalhador está sendo ameaçado de perder o emprego, tá? Então traz um problema psicológico, como eu falei anteriormente, muito grande. Nós temos que tomar uma atitude nesse sentido, tá? O nosso trabalhador, ele estava sendo deslocado das linhas da CPTM para atender uma demanda lá na linha privatizada das bilheterias, que a empresa que estava lá abandonou o serviço e aí trouxe para o trabalhador da CPTM a responsabilidade de dobrar aqui o serviço que está sendo prestado, porque tirou 170 trabalhador nosso, então a nossa carga horária ficou mais pesada, o funcionário trabalhando por 2 para atender a iniciativa privada. Essa é uma razão da nossa greve, tá? Então, nós não fizemos uma greve simplesmente por fazer, nós fizemos uma greve amparada no nosso direito de greve. Fizemos uma greve para defender o trabalhador que estava sendo lesado em vários aspectos, tá? Então, depois que for julgada a nossa greve, tá? Que a gente entrar com todos os recursos, e se tiver sanções, aí é outra história, mas não pode ter sanções nenhuma antes do julgamento, porque senão será mais uma provocação de greve, tá? Se tiver demissões, no caso da CPTM, pela greve do dia 3 sem julgamento, é uma afronta à nossa Constituição, é uma afronta à Justiça do Estado de São Paulo, à Justiça Trabalhista, é uma afronta ao trabalhador ferroviário e é uma afronta ao povo de São Paulo, que vai sofrer mais uma vez uma greve por atos impensados do nosso governo. Então, na greve do dia 3, não tem sanções. Agora, o movimento do dia 12, eu não sei realmente orientar antes de conversar com o pessoal amanhã. Tá? Amanhã nós estaremos todos juntos conversando e eles devem explicar o que está acontecendo e aí sim vai se tomar algumas medidas e se for necessário, se tiver alguma relação com o dia 3, aí nós vamos analisar também, a nossa diretoria vai sentar, o presidente com certeza vai trazer para nós essa questão, entendeu? E nós vamos analisar e vamos tomar as medidas que forem necessárias, se couberem. Entendi. Eu perguntei, né, porque tá tendo essa confusão aí, é bom esclarecer as coisas, né, já que o próprio governador já tentou criminalizar a greve publicamente, vamos dizer assim, né, falar que foi sabotagem, ficar falando que é uma greve política, né, como se também fosse um problema, enfim. Você comentou que cada categoria tem as suas demandas específicas, né? Cada uma dessas 3 que se juntaram na greve. Lembrando que teve mais, né, trabalhadores nesse dia também que acabaram se somando, mas de forma, acho, mais esparsa, né? Não tanto construindo junto que nem vocês. Você podia falar para a gente um pouco os problemas específicos da categoria dos ferroviários, além do que você já falou, né? Mas se aprofundar um pouquinho nas questões de segurança e salário, se for o caso, qualquer questão aí que você ache que seja uma pauta de vocês, e também aproveitar e eu queria saber se a terceirização, ao invés da privatização, ela piora as condições, ela prepara um caminho para a privatização. Acho que daria para você talvez ligar aí a questão da terceirização com as condições de trabalho de vocês. Sim.
Primeiro, vamos pontuar aqui. O governo fala de greve política. O trabalhador também tem o direito de fazer política, né? A política é garantida também. Só que você entender o que é política. O trabalhador faz uma política garantida na nossa Constituição, que é o direito de fazer greve. Isso é política, tá? Em nenhum momento nós sentamos aqui para defender uma linha. Ele faz aí tenta fazer uma junção à eleição do ano que vem para o governo de São Paulo, principalmente, entendeu? Da cidade de São Paulo, e não tem nada a ver com o nosso movimento. Nós estamos fazendo um movimento de greve, um direito assegurado na Constituição, volto a falar, para defender aquilo que nós acreditamos que seja danoso ao trabalhador. E não só ao trabalhador ferroviário, ao trabalhador que usa o trem, tá? Então, tudo que está acontecendo aí traz danos para o trabalhador do estado de São Paulo, tá? Principalmente aqui na Grande São Paulo, onde correm os trens da CPTM, aqui no estado, na cidade de São Paulo, onde corre o metrô. E a Sabesp entende que vai trazer danos em todo o estado, em todos os 600 e poucos municípios que são atendidos aí pela Sabesp, tá? Mas cada um defendendo o seu conhecimento. Nós defendemos aqui o trabalhador ferroviário. Com referência à terceirização, a terceirização foge do nosso controle. A CPTM ela tem condições de administrar todo o seu quadro operativo com funcionários próprios. Um funcionário melhor remunerado, um funcionário mais bem preparado para atender o povo, tá? Porque para você ser funcionário da CPTM, você presta concurso, você se prepara, você estuda, tá? Então, o nosso trabalhador direto da CPTM, ele tem outra preparação, ele tem outros benefícios, e os benefícios vêm completar o salário que deixa o trabalhador mais tranquilo. Na iniciativa privada, o pessoal de segurança, por exemplo, a escala do pessoal é 12 horas ali com um salário bem inferior ao nosso. Então, a qualidade do serviço não pode ser igual à do trabalhador da CPTM. O funcionário contratado pelas iniciativas privadas não tem preparação nenhuma. Quando ele vai atender o público, muitas vezes a pessoa não sabe nem como abordar uma certa situação, um uso de droga, um vendedor ambulante. A pessoa não foi preparada para isso. Ela tem pouco conhecimento, porque foi pego simplesmente no laço por aí para atender a demanda daquela empresa que está aí para ganhar dinheiro. O que a empresa muitas vezes paga, a CPTM, é até mais do que se ela pagasse para o trabalhador dela. Porque ela paga para aquele cidadão que está trabalhando, ela paga para a empresa que está ali, o dono da empresa, ela paga para todo o corpo administrativo daquela empresa com o salário que ela poderia pagar direto para o trabalhador ferroviário fazer um serviço de qualidade. Então, a terceirização não é boa, é ruim, é cara, tá? E oferece serviço de péssima qualidade. O serviço de manutenção, num serviço específico, como o serviço ferroviário, ele precisa de conhecimento específico. A pessoa tem que ser treinada para isso, tem que ser preparada, conhecer lá todo o material ferroviário. Então, não é um eletricista qualquer que vai lá e vai fazer o serviço ferroviário. Corre risco de vida. Na rede aérea ali, corre 3.400 volts, que alimenta o trem. Então, não é um choquinho. Então, se a pessoa não tiver um conhecimento específico, se não for um técnico preparado, tá? Ele está correndo o risco de se matar e matar outros. Então, a terceirização, nesse sentido,
também não é boa. Então, eu não consigo acreditar nesse tipo de serviço. Com referência ao trabalhador ferroviário, nós não temos o salário que a gente desejava. Mas se você for comparar com o mercado, o nosso salário é um salário razoável, os nossos benefícios são razoáveis. Nós temos uma jornada de 40 horas semanais, conquistada há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Enquanto a jornada por aí é 48, o pessoal luta para ter uma jornada compatível com a condição física do ser humano, nós temos de 40 horas. Tá? E aí o cara que vem aqui, ele faz 12 horas por dia. Se você não aguenta fazer 40 semanais, você vai fazer 40 por dia. Como que você vai fazer 12 por dia? Como que você vai desenvolver com presteza a sua atividade? O funcionário lá na linha privatizada hoje, o maquinista, tá? Ele faz 12 horas. Ele aprende lá na linha 8 e 9 a operar um trem em 90 dias. Tá? Aqui é um ano. Para você ver a diferença. Então, não dá para terceirizar, não dá para privatizar um serviço onde você envolve a vida do ser humano, a segurança do ser humano. Tá? Então, essas empresas terceirizadas ou que vêm aqui para ocupar o serviço, vêm simplesmente, Ulisses, para ganhar dinheiro do governo sem prestar o serviço que o povo de São Paulo merece. E é um serviço que está assegurado. Transporte, saúde, a água é obrigação do governo do estado fazer. Se ele tirar tudo da mão dele, para que nós vamos votar em governo se não precisa, se nem a parte dele está fazendo? Ele veio simplesmente para arrecadar os impostos. Os impostos foram feitos para promover o bom serviço. E o governo tem que segurar esse serviço assim, embaixo ali do seu olhar, para garantir a qualidade. Então, serviço terceirizado e serviço privatizado não é bom para o usuário. Não é bom para o povo de São Paulo. Só tem trazido prejuízo. É importante você colocar isso mesmo. Aliás, você tinha terminado, né? Acho que sim. É importante colocar isso porque, embora nessa live, em especial, a gente não está focando todas os problemas que podem vir aí de privatizar esse tipo de serviço, né, de trilhos e de água, saneamento, a campanha aí, para quem quiser se aprofundar nessa discussão, quem não é talvez da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, quem não usa o transporte, pode ir aí na campanha do plebiscito, mesmo que as informações são escandalosas, né? Isso que você falou aí, o operador de trem da linha privatizada, então ele precisa de 90 dias de preparo, né? Enquanto da CPTM, 1 ano. Isso talvez explique aí, em parte, os acidentes que aconteceram esse ano com relação à própria direção de trem, como que alguém vai pilotar 12 horas, né, uma jornada de algo que põe em risco grave a vida das pessoas, né, de tanta gente. Então, assim, é realmente importante você pontuar aí que privatização e terceirização são absurdos, né, empresas mercenárias que vêm aí, né, roubar o dinheiro e oferecer um péssimo serviço. Eu acho que, e além de tudo, tem o que você falou, né, em algum momento aí, que o trabalhador não consegue nem dormir quando acontece, né, essa incerteza de vai ser um serviço privatizado a partir de agora, como que eu vou lidar com isso ou não, né, porque todo mundo sabe aí que piora para o trabalhador, para o usuário, não faltam dados, enfim. E eu queria comentar uma coisa, não sei se você tem uma opinião muito formada sobre isso, embora você tenha estado nesse assunto, sobre as ferrovias no Brasil, né? Durante a ditadura militar, principalmente, tiraram
a rede ferroviária entre cidades, no caso, né? De transporte de pessoas também. E eu queria saber o que você acha importante destacar desse tipo de transporte. Você falou que aí ele pode ser mais eficiente, mais sustentável. Você que trabalha, né, com transporte de trilhos, por que você acha que seria um meio de transporte importante de ser implementado com mais força no Brasil? Eu vou fazer uma correçãozinha, que no começo da live eu falei a idade do Sindicato de São Paulo, depois o pessoal me corrigiu, eu errei. É 91 anos, viu? Dia 30 agora. Eu falei 81. Então, para começar, eu ainda não estava maduro, eu errei. Mas é 91 anos de atuação defendendo o trabalhador ferroviário. Mas você Então, isso falou aí que era de 1932, né? Então você falou o ano certo no fim. sim. Não, é de 1932, entendeu? Eu só falei o total de anos errado. Ó, o transporte ferroviário no mundo inteiro, entendeu? Ele é promovido com mais eficácia, com mais eficiência. Ele é mais barato. Na época do Juscelino, começou a sucatear o sistema ferroviário para beneficiar o sistema de transporte rodoviário. Sempre o interesse do privado sobre o público. Né? É sempre isso aí. É muito mais barato você transportar o minério, transportar todo os nossos grãos aí em vagões de trem, do que estrada de rodagem, entendeu? É o serviço mais caro, menos eficiente, tá? Isso é notório no mundo inteiro, tá? É o Brasil que está devendo isso para o seu povo, entendeu? O Brasil podia ser traçado aí de ferrovias nos 4 cantos aí, e nós estamos atrasados aí mais de 50 anos, tá? Não tem discussão. É mais eficiente de qualquer outro modal para deslocamento das nossas cargas. É, e o deslocamento das pessoas também. O metrô, olha os trens da CPTM. Eu moro aqui na região do ABC. Se eu for de carro, se eu for de ônibus, qualquer outro modal, eu demoro muito mais tempo para atingir o centro de São Paulo do que ir de trem, entendeu? O trem, ele tem sua meta estabelecida na estação original até a final, entendeu? Só se acontecer uma pane, a falta de manutenção, igual acontece lá na Via Mobilidade, para o trem não cumprir aquela jornada. Se é 40 minutos da estação inicial à final, é 40 minutos, não tem interferência no meio do caminho, não tem carro, não tem cruzamento, não tem nada. Tá? Então, se você tiver uma boa rede aérea, uma boa rede de trilhos, entendeu? Com a manutenção boa, dormentes bons, tudo, o trem não vai descarrilhar nem nada, tá? Então ele vai sair e vai cumprir ali a sua jornada de intervalo entre um outro de 3, 4 ou até mais, tá? Você só precisa ter uma sinalização boa, rede aérea boa, a eletrificação correta, tá? Para atingir isso aí e transportar o povo com segurança e eficácia, entendeu? Porque você ficar 2, 3 horas dentro de um transporte, seja ele qual for, para você chegar no serviço, não tem como você oferecer um bom serviço, sabendo que no final do dia você vai ter que voltar. Então é mais 2, 3 horas. Então você passa quase uma jornada dentro de transporte em São Paulo para poder se deslocar para o trabalho. Aí você chega em casa, mal dá para você curtir sua família, seus filhos, porque você já chega estourado. Tá? As mulheres, então, coitada, elas têm mais uma jornada ainda, porque geralmente a mãe ela tem que cuidar dos. Não é que ela tem que fazer sozinha, não, mas é assim que acontece. Ela chega em casa, ainda vai cuidar dos filhos, tá? E tem marido que não ajuda,
ela faz sozinha. Então, é mais uma jornada. É uma jornada para trabalhar, uma jornada de deslocamento e mais uma jornada em casa para cuidar com amor da sua família. Então, a mulher de São Paulo e dos outros grandes centros sofrem também essa terceira jornada aí, e é muito difícil. Aí você descansa o quê? Para oferecer no outro dia um bom serviço. Então, o governo tem que repensar isso aí e oferecer o serviço de transporte público com mais eficiência, entendeu? Principalmente o ferroviário. Entendi. É bastante importante mesmo a gente reforçar, né, que sob diversas perspectivas é um transporte muito pouco explorado, né, no Brasil, inclusive o Brasil que é um país que não tem exatamente montanhas, né, isso poderia facilitar muito a implantação dessas redes. É... Bom, eu queria saber o que, já encaminhando aqui para o fim, né, mas o que você destacaria aí nessa experiência de greve que você acha valioso não só para vocês, né, que estavam construindo essa greve, que inclusive foi uma greve que, para quem não sabe, né, ela propôs deixar a catraca livre para os usuários não terem que pagar, né, os serviços, mas a justiça burguesa, o governo burguês, aí, né, esses setores se colocaram contra e impediram que pudesse ser uma greve com catraca livre, né? Então a gente vê aí que não queriam atrapalhar a circulação mesmo, né? Essa greve tinha um intuito político importante de avisar a população e toda essa conscientização importante, mas eu queria saber então especificamente quais são aí as experiências dessa greve, um balanço mais final aí que você acha que vale trazer também para outros trabalhadores, talvez de outra categoria, que possam se inspirar, querer construir junto, não sei, ideias aí, só para deixar mais explícita essa questão da greve. O Ulisses e todos que estão aí nos ouvindo e assistindo. Eu coloquei aqui que a greve é o último recurso numa demanda de discussão aí com as empresas, o governo, seja lá quem for. É o último recurso do trabalhador, mas tem que fazer. Quando não tem uma das partes interessada em ouvir, tem que chegar na greve. O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo visitou todas as câmaras municipais nas cidades por onde passam os trens da CPTM. Todas. Pedindo o apoio dos vereadores para que levasse ao governo essa necessidade de ouvir o trabalhador antes da greve. Nós fomos pedindo moções de repúdio, fomos atendida em todas, com exceção de Jundiaí e São Caetano, tá? São Caetano, onde vereador não sabia nem onde era a estação ferroviária. Tá? Vereador da cidade, São Caetano. Não sabe aonde é a estação ferroviária, então votaram contra o nosso pedido de desagravo, de repúdio, de orientação, cada Câmara com um tema diferente, ao governo do Estado para rever a situação da CPTM. Então, nós visitamos todas as câmaras, fizemos audiência pública em várias câmaras municipais, inclusive no dia 6 agora temos mais uma em Mauá, porque nós continuamos ainda a fazer. Fizemos audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas nós não conseguimos falar por representante do povo de São Paulo, alguns deputados que se acham empregado do governo do Estado. Ele não é. Ele é empregado do povo de São Paulo. Ele tem que ouvir o povo, e assim como um diretor de sindicato, um representante do trabalhador, tem que ouvir o trabalhador e levar para a empresa a necessidade daquele trabalhador.
É função do deputado ouvir o povo. Só que os deputados do Estado de São Paulo, que fazem parte simplesmente do plano do governo, eles não têm projeto para o povo de São Paulo. Eles estão na folha de pagamento do governo do Estado de São Paulo. Então, eles não estão compromissados. Eles estão compromissados simplesmente com o projeto particular deles. Esses governos de direita, porque esses deputados de direita, os deputados da ala esquerdista, que dá voz para o povo, que ouve o povo, esses estão nos atendendo, estão discutindo com a gente, estão recebendo o movimento sindical, estão tentando levar para o governo. Mas o governo tem uma grande maioria que não consegue enxergar as necessidades do povo, que são esses deputados da linha de direita. Errado estão, porque eles não são representantes do governo. Eles são representantes do povo de São Paulo. Mas eu volto a falar, eles estão na folha de pagamento do governo do Estado, com cargos sendo distribuídos para eles. Então, o povo que se lasque. Nós não conseguimos conversar com eles. Nós não estamos conseguindo levar para esses deputados que o povo preste bem atenção em quem está votando. Esse pessoal da linha de direita precisa aprender a ouvir o povo de São Paulo em todas as suas demandas, em todas. Porque não foi o governo do Estado que votou neles, não. Foi o povo trabalhador que está sofrendo na pele hoje. Será que o deputado não consegue enxergar o que está acontecendo na via 8 e 9, na via mobilidade, lá na linha 8 e 9? Será que o deputado não enxerga isso? Ele enxerga simplesmente aquilo que o governo está mostrando para ele, que é mentira. Então está na hora desses deputados começar a ouvir o povo. Assim como os deputados de esquerda estão ouvindo e dando voz, o deputado também precisa dar voz. Leve para o governador a real situação do povo de São Paulo. Leve para o governador que você dá um passo para trás não significa derrota, não. Precisa dar um passo para trás com essas privatizações, principalmente no sistema ferroviário, tá? Porque está dando errado. Isso é nobreza do representante do povo, isso é nobreza de um governador. Não está dando certo, não vou implantar isso para o meu povo, não. Porque o governador está aqui não para defender a iniciativa privada, defender os amigos do grupo. Ele não está para isso, ele está para defender o povo de São Paulo. Ele está aqui para prestar um bom serviço, oferecer serviço de qualidade. E os deputados estão aqui para ouvir o povo e levar para o governador. Governador, está errado. O serviço que foi privatizado está trazendo prejuízo para o povo. E nós somos porta-voz do povo. Isso não é desmérito para ninguém, não. Isso é ser digno com o mandato que o povo está ortogando para essas pessoas. Quando eu estou errado, eu abaixo a minha cabeça, dou um passo para trás para depois dar 2 para frente. Mas eu procuro não trazer prejuízo nenhum para o trabalhador ferroviário do qual eu represento. Porque o prejuízo que eu dou para ele pode custar a demissão do trabalhador. Então, se eu não estiver atento e saber me corrigir quando eu erro, eu posso estar promovendo, sim, a demissão do trabalhador ferroviário. E o governo do Estado, por não querer ouvir o trabalhador, e os deputados, né, da linha de direita, que também não querem ouvir o que nós estamos falando, nós não estamos falando besteira, gente. Nós começamos a fazer o plebiscito, fazer as caminhadas nas câmaras municipais, as audiências públicas. Estamos fazendo um monte de coisa para chamar a atenção do governo. Chegamos a fazer até a greve para chamar a atenção do governo, chamar a atenção desses deputados. Nós não estamos pedindo favor, não. Nós estamos mostrando que o sistema está errado. Nós estamos mostrando que o que está sendo privatizado
nos termos de ferrovia, está errado. Nós estamos falando o tempo todo que nós não somos contra os trens intercidades, nós não somos contra. O modelo que está sendo praticado é que está errado. Para que tentar intercalar o trem intercidade com o trem de grande fluxo de passageiro? Vai só trazer prejuízo. Nós estamos tentando falar isso. Nós só queríamos que governo, deputado de esquerda, deputado de direita, deputado de tudo quanto é lugar, ouvisse o que nós estamos falando. Nós não estamos impondo, nós estamos levando com conhecimento técnico. O trabalhador ferroviário, na sua grande maioria, tem mais de 20 anos de ferrovia. E nós estamos falando numa língua só. Privatizar, nesse modelo que está sendo privatizado, não vai dar certo. Nós conversamos com engenheiros ferroviários que estão aí na empresa há 40 anos, que conhecem de ponta a ponta todas as dificuldades ferroviárias, que já viram em vários governos ações não dar certo. Nós estamos analisando o que está acontecendo no mundo inteiro no sistema de privatizar o transporte ferroviário. Nós estamos analisando o que está aqui no Rio de Janeiro, do nosso lado. Não dá certo nesse modelo. Então, está na hora do governo, está na hora dos deputados, seja ele de qual linha for, ouvir o trabalhador ferroviário, tá? E dar um passinho para trás. Opa, vamos rever isso aqui porque não está dando certo. Porque senão só vai trazer, Ulisses, prejuízo para o povo do estado de São Paulo, principalmente aqui no grande centro. Entendeu? Porque lá no interior não tem esse sistema de transporte ferroviário. Então, o prefeito, o deputado daquela região, ele não vai sofrer as consequências. Mas aqui na Grande São Paulo, o trabalhador que precisa do transporte ferroviário vai sofrer muito se implantar esse sistema de concessão da ferrovia. Eu acho que, né, evidências para os argumentos aí que vocês estão trazendo não falta, né? Eu acho que, na verdade, é aquilo. Tanto o Comitê contra a Privatização do Metrô, CPTM, Sabesp, os locais onde está tendo o plebiscito, a votação, né? Várias páginas aí, o próprio Mesa de Debates já está produzindo conteúdo, coberturas, entrevistas também, quem quiser procurar aqui. Tem bastante informação e fica até estranho, né, a gente imaginar que o Tarcísio e a direita, né, no caso, não ficou sabendo, né, desses dados. Acho que o Gilson caiu, mas voltou. A direita acaba não sabendo de dados extremamente básicos sobre o assunto, enquanto fica o tempo todo falando de eficiência, né, de várias mentiras aí para poder privatizar, quando na verdade a população sabe, né? Ela sabe, ela vê, ela sente, quem usa no estado de São Paulo, né? Quem está na região metropolitana sabe a desgraça que é privatizar. Adilson, eu acho que muito importante essa conversa toda, tá saindo muita coisa legal, mas eu queria saber aí se você tem algumas considerações finais já, coisas que ficaram por falar, alguma ideia aí para quem está acompanhando a gente sobre razões para se mobilizar, né? Razões para conseguir para apoiar a greve e a greve como último instrumento de luta, né? Mas apoiar toda a luta de vocês. Se você tiver suas considerações finais, pode fazer. Bom, por enquanto é só isso mesmo. Então, Ulisses, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando aqui, porque é difícil, a grande mídia não dá voz para o trabalhador, entendeu? Então, esses movimentos
movimento do povo, organizado pelo povo, entendeu? É que está dando voz para a gente. São os pequenos furos de reportagem que dá aqui, que pega a gente, muitas vezes até despreparado, mas nos convida e a gente vem fazer, sim, a fala para poder levar para o povo de São Paulo, tá? E pedir para o povo de São Paulo, usem as mídias sociais. Você que faz parte de algum movimento social, ajude a gente a divulgar isso, porque o governo fala que nós estamos fazendo um movimento político, mas ele quer dizer que nós estamos fazendo um movimento político partidário, e não é verdade. Nós estamos fazendo um movimento político, o trabalhador também tem direito de fazer a sua política, né? O trabalhador tem a obrigação de fazer sua política para defender aquilo que ele não acredita. E nós não acreditamos que a privatização vai trazer benefício para o povo de São Paulo. Então, nos ajude a divulgar na sua família, nas suas redes sociais, tá? Para que a gente possa levar para o governo, possa levar para esse pessoal da direita que estão cego, tá? Que não para ouvir o povo, tá? Que isso está errado, que essa atuação do governo está errada. Então, nos ajude a multiplicar isso, que de grão em grão é que a galinha enche o papo, né? Eu tenho certeza que com o apoio de vocês, Ulisses, com o apoio de outros grupos, né, outras pessoas que quiserem falar com a gente, a linguagem vai ser sempre a mesma, porque essa é a nossa fala, é a fala da verdade, é a fala do interesse daquilo que é bom para o povo de São Paulo, não prejudicial. Nós não temos compromisso com nenhum movimento partidário. No momento da eleição, nós vamos nos definir. O sindicato vai sentar, vai discutir, vai ver o que é bom para a categoria e nós vamos definir. Aí nós estaremos discutindo a política partidária, a política da eleição, mas isso é para o ano que vem. Hoje nós estamos discutindo o que é bom para o povo de São Paulo, o que é bom para o povo que precisa usar o trem. Nós estamos discutindo o que é bom para o povo que precisa usar o metrô e ter o serviço da Sabesp. Por isso nós sentamos os 3 sindicatos. E nós não vamos parar, tá? Nós vamos lutar até o último minuto. E outros trabalhadores que, porventura, quiserem somar com a gente, nós estamos de porta aberta para discutir. Discutir o movimento social, discutir o que interessa para o povo de São Paulo, discutir o que interessa para o trabalhador ferroviário, para o trabalhador do metrô e para o trabalhador da Sabesp. Então, participe com a gente, ajude a gente, e eu fico muito grato por ter essa oportunidade aqui junto com vocês. Que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado, Edilson. Então, vocês viram, né? Quem puder se informar, acompanhar, divulgar, se somar na luta de alguma forma, se engajar, né? Porque a luta, por mais que seja dos trabalhadores dessas categorias, ela influencia todos os usuários, né, e toda a sociedade, então é importante aí todo mundo apoiar mesmo, porque não é brincadeira o que está sendo feito aqui, o trabalhador não ia ter todo esse trabalho para fazer essa mobilização à toa, né, por mais que vocês, no caso aí, na CPTM tenham uma jornada de 40 horas, né, ainda assim, como você disse, dá para melhorar, seria ideal, né, as condições de trabalho sempre, mas o trabalhador não vai sair por aí fazendo qualquer coisa, né, à toa, assim. E então, prestem atenção na força dessa campanha, no que ela está propondo, no que ela está dizendo, porque é de utilidade pública mesmo, é uma utilidade pública que, inclusive, eu acho que é importante eu dizer aqui, né, pelo que eu vejo, as direitas não estão nem aí para debater isso, na verdade. Pouquíssimas estão, né? Como você falou aí da falta de receber a população, o trabalhador das categorias, quem está entendendo do assunto, quem está debatendo. Isso aí é uma coisa antirrepublicana, antidemocrática, né? Parece que colocam como se o trabalhador fosse radical por querer ter esse tipo de reivindicação, por até chegar a fazer greve quando a reivindicação básica não é atendida, mas radical mesmo tá sendo esse pessoal aí que
estão com interesses comprometidos aí com o patrão, né? O partido deles, o partidário deles aí acaba sendo patrão, acaba sendo esses novos bilionários aí das linhas privatizadas, enfim. Eu acho que, infelizmente, eu não consigo esperar nada da direita, dos políticos da direita, nada de bom, nada de democrático. Se tiver alguma exceção que confirme a regra, é só a exceção que confirme a regra para mim, né? Quem dera, espero que vocês consigam de fato abrir esse diálogo, né? Mas infelizmente não parece que, para mim, que estou acompanhando de fora a luta, né? Não parece que está sendo o caso, infelizmente. Mas só, desculpa, já estou me alongando aqui bastante, mas só para comentar que você falou também que trabalhador não faz política, né? Não está fazendo política partidária aí. E eu acho que mesmo se o trabalhador tivesse, de fato, for de algum partido, tiver na mobilização, isso não invalida, né? Porque é um direito do trabalhador ter um partido, ser organizado e lutar pelo que acredita, como você disse, né? O direito democrático extremamente básico que a direita gosta de tentar criminalizar quando ele é usado, por quem está preocupado aí. Então, é isso, gente. Quem puder apoiar, de alguma forma, apoie. E também, aproveitando aqui para fazer a propaganda do canal, né? Quem puder apoiar a gente do Mesa de Debates, o nosso Pix, a gente é uma mídia independente, tenta trazer esse tipo de informação, vários conteúdos diferentes no canal para quem quiser ver. O nosso conteúdo, o nosso Pix, aliás, é 38500 70 280. E a gente também tem um Padrim, que é outra forma de financiamento, Padrim, com M no final, .com.br/podcast Mesa de Debates. Quem puder compartilhar esse vídeo aí também é para ajudar na própria divulgação aí dos trabalhadores do estado de São Paulo, da CPTM especificamente, de todos os outros. Fique mais do que à vontade, ajuda bastante. E é isso. Adilson, alguma última consideração ou podemos já encerrar a live por aqui mesmo? Pode encerrar. Meus agradecimentos. É isso. Valeu, gente. Até a próxima.